Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Irmãos, eu já fiz a minha oração, mas irei fazer uma pequena oração neste momento, mas primeiramente gostaria de saudar a todos com a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom e graça e paz a todos. Já fiz a minha oração particular, mas irei novamente orar nesta mesma posição que estou aqui. Quem sentir ficar em comunhão, nos apresentar aquilo que Deus nos coloca na nossa mente por misericórdia. Creio que seja, porque a fé é um dom de Deus. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o Teu Santo Filho, nosso Senhor, queremos apresentar a todos que ouvirem, que verem este canal, que Tu possa blindar a todos com a Tua misericórdia, guardando do pecado, do mal, das enfermidades que estão neste mundo, e principalmente do anticristo, das heresias, das falsas doutrinas, dos falsos mestres, que possamos nós, na luz da Tua Palavra, cada vez mais nos aperfeiçoar e aprender uns com os outros, Senhor, porque nós não somos mestres. Às vezes podemos falar até alguma coisa aqui que precisamos aprender. Porém, dentro daquilo que o Senhor coloca na nossa mente, nós vamos passar. E aí existem os comentários, que muitas das vezes, Senhor, são úteis para nós, não para nos agredir ou para nos ofender moralmente, porque isso seria um ato anticristão, mas para nos dar algumas sugestões a respeito daquilo que falamos, para que possamos aprender uns dos outros, porque como igreja não deve haver entre nós uma superioridade de um querer ser mais do que o outro, mas sim sermos como o Senhor Jesus nos ensinou, considerar os outros maiores do que a nós mesmos. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, ó Senhor. Não estamos aqui para parecer e nem para querer ser alguma coisa, mas queremos sim um dia herdar a coroa da vida eterna. E rogamos e pedimos por todos os que nos rogaram as orações, em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém e amém. Irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos ler alguns versos no livro de Gênesis, poucos versos. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1. A criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Vejamos, irmãos, aqui, somente até aqui que nós vamos ler, capítulo 1, até o versículo 5 de Gênesis. A palavra de Deus, ela é bem clara, irmãos. O que Deus faz, permanece. Embora este mundo que vivemos já está predestinado para a perdição, segundo aquilo que nós entendemos nos evangelhos que foram nos deixados por nosso Senhor e nosso bondoso Salvador Jesus Cristo, dando para nós um entendimento, uma compreensão de que hoje o mundo já não é mais aquele mesmo mundo. Não que houvesse, irmãos, uma transformação por motivo da bondade de Deus, mas houve uma transgressão pela desobediência do homem em não crer no poderio e na existência do próprio Deus que o criou, ou até mesmo crendo na sua existência, fez com que houvesse a manifestação do pecado por dar mais valor
a concupiscência e a voz do mal, o maligno, do que a obediência ao nosso Senhor, que será o que sempre foi. Nós sabemos que no hebraico, irmãos, tradicional, não existe a palavra eu sou o que sou. Pode algum judeu, se estiver ouvindo, me corrigir, pode eu estar errado. Mas seria na tradução, isso de vidas linguísticas, chegou até nós, eu sou o que sou. Mas o mais correto seria eu serei o que serei, porque ele sempre foi. Não precisa dizer que ele é, porque ele sempre será o que ele sempre foi. Ele sempre foi e sempre será o mesmo. É o mesmo e ele não muda a sua imutabilidade, irmãos. Estou dizendo que haja erro. Não, estou dizendo devido à linguística, devido à forma de expressão de cada país, ou de cada povo, ou de cada raça, às vezes se expressa de uma outra forma, tendo o mesmo significado, porque nós, irmãos, somos orientais, eles são ocidentais, enfim. Existem palavras que em alguns lugares não tem tradução. Nós não conseguimos traduzir e temos que colocar aquela palavra, podem aí os tradutores me corrigirem se eu estiver errado, uma palavra que possa substituir aquela e fazer mais ou menos o mesmo efeito, certo, irmãos? Mas existem coisas que não devem ser transgredidas de forma alguma. Há coisas que têm, claro, para nós entendermos, porque senão nós ficaríamos sem um contexto, sem uma ligação, e nós não teríamos condições de compreender o que estava escrito. Mesmo o meu nome é um nome difícil de falar em hebraico, porque eu me chamo Raul, não é? E é um nome um pouco complicado. Então, assim como existem nomes, irmãos, em outros países, norte-americanos e outros países, que se nós quiséssemos pronunciar aqueles nomes, nós sentimos dificuldades, porque a nossa língua materna é a língua portuguesa. Existem aqueles que são influentes no inglês e conseguem pronunciar com facilidade. Então isso é uma questão de linguística, não tira vamos dizer assim, a originalidade do texto que nós lemos. Eu creio assim, alguém pode achar que eu esteja errado. Estou sujeito a erros, porque não sou perfeito e também não sou nenhum expert em língua portuguesa, nem em língua hebraica. Apenas um pouco que estudo, eu acredito que isso não vai infringir na minha fé. Porém, há coisas, irmãos, que nós temos que cuidar para não tirar vamos dizer assim, a simplicidade do povo e não ensinar o povo errado. Eu tenho aqui, irmãos, alguns inários de algumas denominações. Eu quero aqui não citar o nome da denominação, para não denegrir, porque esses pontos de doutrina e de fé que eu vou falar não pertencem a esta denominação. Existem outras denominações que usam esses mesmos pontos de doutrina, embora esses aqui foram há pouco tempo alterados, depois de quase 100 anos. Não quero dizer 100 anos porque a denominação, ela diz que tem 100 anos, mas na verdade ela não tem, porque ela foi mudada o seu nome, o seu CNPJ, então ela deve ter aproximadamente uns 85, 80 e poucos anos, mas muitos querem dizer que ela tem 100 anos de existência. E há relatos dentro da própria internet que diz isso, contando histórias ou fatos que não condiz com aquilo que o verdadeiro histórico, posso dizer porque eu tenho vários históricos,
que me foram dados por pessoas muito antigas, embora eu era menino, ainda me consideram um homem, mas ainda estou aprendendo. Contam versões um pouco diferenciadas, mas não vamos questionar isso, porque o importante é estar em Jesus Cristo, e nós não estamos aqui para uma apologia, mas estamos aqui para falar da palavra de Deus. Mas já que falamos que no princípio Deus criou os céus e a terra, que disse Deus, haja luz, vamos falar sobre o verbo haver, irmãos. O que é o verbo haver? É um verbo que não é transitório, ele é intransitório. O que é verbo transitório? Verbo transitório, pelo que eu entendi, irmãos, dentro da meu pouco conhecimento, é um verbo que ele determina a existência. A existência, irmãos. Quando Deus disse haja, ele quis que existisse alguma coisa. Os irmãos podem ver que aqui no primeiro livro de Gênesis, o Senhor não disse haja trevas. O Senhor disse haja luz, porque as trevas já tinham ali. E ele sabia que as trevas iriam terminar um dia, que as trevas eram transitórias. Iria vir Jesus Cristo e iria iluminar o mundo com a sua luz eterna. Então ele nunca iria dizer haja trevas naquele momento, porque ele sabia que Jesus Cristo, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, haveria de iluminar o mundo com uma luz eterna, uma luz intransitória, uma luz que não ia ter fim, não ia mudar. Mas naquele momento o mundo estava em trevas e precisava de uma luz. Então ele disse, haja luz. Uma luz que permanecerá até o fim. Alguém pode dizer, mas dizem que vai ter 3 dias de trevas, dizem que vai ter trevas na terra ainda. Isto é, irmãos, apenas um prelúdio do Apocalipse, algo que vai acontecer, eu não sei se a palavra certa é prelúdio, mas é algo que vai acontecer antes do Apocalipse, do fim. Mas a luz de Cristo nunca se apagará, por isso que ele disse, haja luz. Ela é intransitória. A luz de Cristo não dependeu da luz do sol. Se nós formos ver, irmãos, pela ciência, se o sol se apagasse, o mundo se congelaria, o homem morreria, voltaria à era glacial. Mas aqui não fala nada disso, porque Deus criou os grandes luminares. Está escrito aqui, disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, sejam eles para sinais, para tempos determinados. Versículo 14, para dias e anos, sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Então Deus fez isso, irmão, diz assim, para governar a noite e para governar o dia. E para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia 4º. O dia 4º. Então Deus criou o sol e a lua no dia 4º. Mas no princípio Deus disse, haja luz. Ora, então isso quer dizer que Deus não estava falando da luz do sol? Ele estava falando de uma luz espiritual, de uma luz que faria com que o homem pudesse enxergar as coisas espirituais. Porque o homem, quando fosse criado, teria que ter uma visão iluminada das coisas de Deus. Porque as trevas já existiam aqui. Porque diz aqui,
No princípio criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O que é trevas? Escuridão. Então a treva já estava aqui por causa do pecado. E Deus precisou iluminar para demonstrar a sua autoridade suprema sobre todas as coisas que estão nas trevas. Por isso as trevas nunca vencerão a luz. Quando nós colocamos esse texto, irmão, nós entendemos que Cristo era a luz que estava sendo profetizada, estava no próprio Deus que haveria de se manifestar na terra. Creio que os irmãos estão entendendo. Por isso que nós temos que ter cuidado em algumas mudanças, em alguns pontos de doutrina de algumas denominações, não vou citar nomes porque existem muitas denominações que creem que a Bíblia contém a palavra de Deus, que eu já tenho outro parecer. Eu não digo que a Bíblia contém. Ela pode conter, sim, algumas traduções diferentes umas das outras, mas dentro do contexto significa a mesma coisa. Então este ensinamento de 100 anos, ele foi manipulado por alguém. Quer dizer, 100 anos, eu tenho um outro inário que diz que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Que nós aceitamos-las como a infalível palavra de Deus. E de repente, eu tenho esse inário que me diz que a Bíblia não é mais, ela contém. Muitos concordam com esse contém. Eu, particularmente, não concordo. Não concordo e não há quem possa me mudar o meu conceito. Porque é impossível que durante 100 anos Deus mostrou a alguém uma coisa e depois de 100 anos Deus tenha mudado. Porque a imutabilidade de Deus é inquestionável, irmãos. Então, para mim, isso, perdoem quem acredita, mas isso para mim é uma heresia muito grave. Outro segundo parágrafo diz assim: nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno, de infinito poder, criador de todas as coisas, em cuja unidade há 3 pessoas distintas. Está certo, há 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui está certo, irmãos. Mas já no inário que foi compilado há pouco tempo, não vou dizer o número, diz assim: nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder e de todas as coisas, em cuja unidade está 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vejamos que há uma diferença. Eu vou pegar aqui para os irmãos verem. Esse aqui é o inário, esse aqui é inglês e português. Eu vou pegar aqui para que os irmãos possam entender aonde eu quero chegar, irmãos. Eu estou aqui atacando e nem falei nome de denominações. Então diz aqui, eu vou ler de novo: nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro e eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja a unidade há 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o inário 4. No inário 5 dessa denominação, vocês vão encontrar escrito: nós cremos, mas no lugar do a, você vai encontrar o está. Certo, irmãos? Esse está, ele não é um verbo intransitório. Nesse sentido, ele passa a ser transitório. O que é ser transitório? Pode haver uma outra explicação, algum professor de português que saiba mais do que eu, porque eu não sei. Mas mesmo havendo outra explicação, caberia, no lugar desse está, caberia o a. Por quê?
Porque o estar, irmãos, se nós formos olhar, além dele ser transitório, irmãos, ele dura por um tempo passageiro. Ele não é um verbo que vamos dizer assim, que ele é passageiro. E o verbo há, ele vem do existir. Então, quando nós falamos que nós cremos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo que está na pessoa de Jesus Cristo, nós estamos diminuindo a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque o verbo estar é um verbo que realmente ele é um verbo passageiro, de pouca duração, precário na situação quando se fala de um ser tão supremo, que é o Senhor Jesus. Ele se torna precário. Ele é um verbo efêmero, porque ele não tem aquela força, resistência. O verbo haver, quando ele vem sozinho, ele significa existência. Não importa o termo que esse verbo tenha, mas ele significa existir. E quando se troca o há pelo estar, se dá uma impressão de que é uma coisa transitória. Mas quando se coloca o há, significa existência. Então, na pessoa de Jesus Cristo, há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí está correto. Por quê? Dentro do meu conceito. Porque existe, sempre existiu e sempre existirá. Quando nós mudamos essa pequena palavra, nós podemos trazer uma grande confusão bibliológica, ou a mesmo em questão do próprio Deus, porque nós estamos ofendendo, irmãos, indiretamente a existência do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. Isso é gravíssimo, irmãos. O Senhor Jesus sempre é e sempre será e sempre há nele o Espírito Santo, porque diz a palavra, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por quê? Ele já estava com Deus, ele já tinha o Espírito Santo. Ele apenas nasceu na natureza humana, mas já nasceu existindo nele o Espírito Santo. Então não está nele, já havia nele. E muitos não entendem isso e acham que isso é uma coisa simples. Mas isso é algo herético, irmãos, dentro do meu conceito. Pode ser que outros pensem de outra forma. Por isso que quando Deus criou o céu e a terra, Ele estabeleceu cada coisa no seu lugar. E tudo terminará, irmãos, tudo findará. Mas aquilo que há, sempre haverá. E aquilo que é, sempre será. Jesus Cristo. Ele disse, eu sou, ou eu serei o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Eu serei seria uma palavra hebraica, porque eu sou, em hebraico, salvo erro, é ani. Ani. Certo? Eu creio que é ani, ou árabe, não sei, eu não me lembro bem. Se tiver algum irmão que fala hebraico, pode me corrigir. Sei que ani quer dizer eu sou. Então, não se conjuga no hebraico essa palavra. Agora, dentro do contexto do nosso português ou de outros idiomas, devido à tradução, houve esse tipo de forma, mas não houve uma mudança dentro da espiritualidade daquele que é e que será eternamente o Senhor. Confie nele, irmão e irmã. Não desanime, não desista,
Não abandone. Ele há na tua vida. Ele existe em você. E você também estará junto com Ele. Ainda que venham as lutas e as provas, Ele é o Deus que fez o céu e a terra. Ele é a luz no meio das trevas. Ele é o caminho no deserto. Ele é a bússola que nos faz navegar em mares bravios. Ele é o GPS no meio da floresta, de tribulações e de angústia. Ele é a raiz, Ele é a fonte, Ele é a rocha. Ele é o eterno. Será eternamente o mesmo. E eternamente será glorificado o seu trono de glória pelos séculos dos séculos. Deus os abençoe a todos. Creio que todos compreenderam. Honra e glória seja dada ao Senhor, para todos sempre. Amém e amém.